Bobs, sabe aquele vaso que eu mostro sempre? Esse aqui, ó, vai parecer um vaso aqui, ou aqui. Que é um monte de planta tudo junto. Aí você fica, meu Deus, mas pode isso? O vídeo de hoje é sobre isso. Várias plantas num vaso só. Então, esse vaso aqui, que eu sempre mostro nos meus stories, ele aconteceu por um acaso. A minha sogrinha pegou vários brotos de plantas que sobravam do jardim e ficou com muita dó de se desfazer deles e foi jogando no mesmo vaso. E aí ele cresceu e ficou todo esquisito, porém muito lindo, não é mesmo? Eu acho lindo, principalmente porque ele é estranho. E eu já falei várias vezes que eu gosto de coisa estranha. Então, eu amei. E aí, várias vezes as pessoas me perguntam: Nana, mas eu posso pôr várias plantas no mesmo vaso? Ou vários vasos na mesma planta? Não pode, esse não pode. A minha resposta é: depende. O que depende? No caso da minha sogrinha, deu certo. Por quê? Coisas da vida. A gente nunca vai saber exatamente. Tem uma areca, tem umas suculentas e tem uma rafis. Bom, faz um pouco de sentido que a rafis fica dentro da areca e aí as suculentas ficam na sombra das outras duas. E naquela secura porque é aquele vaso largado no canto. Mas para isso não dar errado, a gente tem como pensar nisso antes. Inclusive, eu já vi uns vasos bem bonitos com várias plantas no mesmo vaso. Bom, quando a gente vai pensar em várias plantas no mesmo vaso, o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar se elas vão gostar de morar juntas, não é mesmo? Veja este vaso aqui, por exemplo, que eu trouxe pra gente. Tem uma zameucuca, uma peperômia e um lambari. Por que eu escolhi essas plantas para morarem juntas? Tirando o lambari, que vive bem na sombra e no sol, as outras duas não são muito fãs de sol. E ainda elas não gostam, nenhuma delas gosta de muita água. Então, meu filho, eu falei, pode morar junto, vai abrir essa república, aqui tá tudo bem. Que é o caso dessas aqui também, olha só. Aqui a gente colocou um filodendro com um pacová, que também é um filodendro, na verdade. Sendo elas do mesmo tipo de planta, já é um bom indicativo que elas vão gostar de morar juntas. Aí você fala, banana, mas assim, não tem problema elas ficar tanta planta junta? Olha, até tem uma coisa a se considerar. Quando a gente coloca muitas plantas no mesmo vaso, a gente está fazendo elas competirem entre elas por terra, por adubo, por nutrientes, por tudo. Vai morrer? Não vai, você dividiu o quarto com seu irmão, tá aí beleza da vida? Você pode parar com isso, por favor, de bater esse baldinho? Você dividiu o quarto com seu irmão e não morreu, não é mesmo? Então, elas não vão morrer, mas elas vão competir. É uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração. Talvez dar um agradinho a mais para elas é interessante. Talvez no começo elas se estranhem um pouco, pode acontecer também. Mas nada que o tempo não amenize as coisas, né, menina? Que você sabe que tempo é maturidade e caspranta também. Ah, mas tem uma outra coisa que a senhora vai amar saber, que é um negócio que chama plantas companheiras. Inclusive, vê esse vídeo aqui, ó, que fala muito sobre esse assunto. Tá bom, é desse lado, me desculpe, porque eu não trouxe meu óculos hoje. Plantas companheiras são plantas que se ajudam a ficarem vivas. Tanto com questão de nutrientes, quanto de espantar pragas umas das outras. Que tem um bicho aqui. Ele pousou ali. Essa coisa de plantas companheiras, vou dar um exemplo, por exemplo. Você sabia que manjerona e orégano gostam de morar juntos? São um casal perfeito. Alecrim e salsinha, por exemplo, não fica com ciúmes. Eles se gostam, acontece isso. E aí você pode observar, é bom colocar plantas com diferentes aromas juntos para que elas espantem bichos diferentes, entendeu? Hoje no Globo Repórter, o que comem essas plantas, onde moram, como vivem. Mas faltou uma coisa que eu falar, faltou uma coisa que talvez seja mais importante. Como eu escolho as plantas diferentes para fazer um vaso? Você tem que levar em consideração 3 coisas para fazer um vaso bem composto. É assim que fala, composição, é um bem composto? Olha este vaso, por exemplo. E aí é uma opinião minha, a senhora vai criar a sua, mas eu vou te dar os estratagemas para composicionar seu vaso. Olha só,
Este meu vaso, ele tá assim, nem sei mais como era a minha ideia, porque ele mexeu já, essas plantas mexeram tudo. Eu acho que ele era pra ser assim. Seguinte, por que eu escolhi essas plantas? Eu escolhi plantas com 3 alturas. Essa é bem alta, só que ela é muito magriça, tá vendo? Ela não cobre o espaço. Aí fala, nossa, que bonita, porém essa magriceleza não cobre aqui o espaço que eu tô precisando. Aí eu falei, vou colocar essa. Essa aqui é uma zamioculca. Essa aqui é uma peperômia. Que é uma peperômia, ela cresce, mas ela nunca fica alta. Peperômia obtusifolia variegata. E por último, eu escolhi este lambari. O lambari, ele tem 2 coisas. Ele sobe um pouquinho e depois ele cai. Por que eu escolhi o lambari? Porque ele vai cobrir até aqui, na parte inferior do vaso, e depois ele vai cobrir essa parte aqui do vaso, que é muito grande. Então, vai ficar tudo coberto. É que esse vaso ainda é novo, que eu acabei de fazer, mas a ideia é que ele cubra tudo. Aí, a segunda parte, cores. Eu escolhi uma planta totalmente verde escuro, com uma planta variegata verde e amarela, verde e branca, não sei dizer exatamente, com uma planta vermelha. Aí você pode achar um pouco chamativo, porque você não gosta dessa mistureba todas de cores. Você podia escolher uma vermelha com uma verde com uma variegata, ou fazer como eu fiz aqui, por exemplo. Eu sei que essas zamioculcas minhas são muito apegadas, só quer ficar perto de mim. Aqui o que eu escolhi? Um pacová, que ele é muito magriço embaixo também, ele nunca ocupa o vaso direito, mas ele não é tão alto, tá vendo? Ele nunca vai crescer muito e ficar muito alto. Ele chega a ficar no máximo desse tamanho, só que ele nunca ocupa a parte inferior do vaso. Então eu adicionei uns filodendros coração para cobrir o vaso e cair, para não ficar aparecendo essa parte de plástico feio. A senhora sabia que agora a gente tem um plano de assinatura, menina? Tem para todos os gostos, todos os bolsos. Menina, clica aqui embaixo para você fazer o Plantando Bananeira ficar gigante. E por último, a gente pensa em texturas. Quando a gente fala de textura, a gente fala de como é a folha, ou qual é o padrão do desenho da folha. Então é muito interessante a gente sempre combinar cores diferentes com texturas diferentes. Porque quanto mais for uma mistureba que combina, mais interessante fica o vaso. Nesse caso a gente tem uma planta lisa, uma planta manchadinha com padrões irregulares e uma planta que dentro é de uma cor e fora é de outra, que é mais regular. E aqui o padrão ele se dá mais pelo tipo da textura da folha. Enquanto essa aqui é bem cara de durona, até babei, você viu? Bem cara de dura e plástico, essa aqui é bem fininha, bem delicadinha. Para você montar um vaso, então, é bom sempre fazer uma mistureba de plantas. E se você quiser saber sobre plantas companheiras e como fazer horta em vasos, vê esse vídeo aqui. Beijos, manda foods.